como eu não acredito muito no ensino assim puramente expositivo de filosofia, quer dizer, você simplesmente expor uma doutrina tal como ela está nos livros que apresenta, esvaziando, portanto, o seu problematismo, que é uma característica de toda a filosofia. Então, eu sempre adoto o método de discutir o mais possível e tentar, de algum modo, argumentar, justificar as filosofias na medida do possível. O inconveniente disso é que a gente acaba, às vezes, se concentrando muito em determinadas filosofias e perdendo, vamos dizer, vários detalhes que vão ficando pelo caminho, esquecendo vários autores, e depois sendo obrigado a voltar um pouco atrás. É exatamente isso que eu vou fazer hoje. Eu vou fazer um retrospecto da filosofia cristã, pelo menos até chegar a Santo Anselmo, de modo a costurar os vários pedaços. Por exemplo, na aula passada nós nos aprofundamos tremendamente naquela questão da individuação, de Duns Scotus, sem dúvida, questão importantíssima, né? Mas com isso deixamos de lado vários passos importantes da história. Então hoje vamos voltar um pouquinho atrás. E eu não sei se esse conceito de filosofia medieval está muito certo, porque existe uma continuidade da filosofia cristã, desde os primeiros padres até, pelo menos, São Boaventura. Com a entrada dos escritos de Aristóteles, que eram desconhecidos, que até então só se conhecia uma parte, a outra retorna através dos árabes, é só a partir de então que, com Santo Alberto Magno e São Tomás de Aquino, já em pleno século XIII, a coisa toma uma direção nova e diferente. Mas eu posso estar errado, mas eu vejo uma perfeita continuidade da filosofia cristã, desde a patrística até, pelo menos, as vésperas da chegada dos escritos aristotélicos. Então, nesse sentido, o conceito de filosofia medieval perde um pouco de substância. Ademais, nós temos ainda o problema de que durante os séculos em que a atividade filosófica ficou praticamente em suspenso no Ocidente, havia intensa discussão filosófica em Bizâncio, que essa filosofia bizantina também mais tarde vai fecundar todo o mundo islâmico através da Pérsia. Então é difícil a gente dividir isso em períodos, difícil ou impossível ou até inconveniente dividir em períodos. É mais fácil a gente dividir a coisa em certas linhagens de pensamento que continuam, às vezes, por cima das eras e, pelo menos intelectualmente, as descaracterizam um pouco, né? Apagam um pouco as fronteiras entre eras. Por exemplo, o chamado período da patrística, que iria até o século V, ele culmina, evidentemente, em Santo Agostinho, tá certo? Mas continuará havendo uma linhagem agostiniana, na verdade existe até hoje, mas continuará havendo então uma linhagem agostiniana, da qual uma das expressões maiores é São Boaventura, que era um contemporâneo de Santo Tomás de Aquino. Porque se você tinha ali um agostinismo, então era, de certo modo, a própria patrística que continuava viva ali dentro. A diferença entre a patrística e a escolástica será mais uma diferença de ordem filológica do que filosófica. Nós começamos a falar de escolástica a partir do momento em que existe um ensino organizado e em que a preocupação de expor a doutrina cristã sistematicamente começa a tomar forma em dois gêneros literários bem característicos. Um são os chamados livros de sentenças. Sentença é a conclusão de uma discussão.
Portanto, é aquilo que era admitido como conclusão válida. Então, seria a formulação válida da doutrina. Existem vários livros de sentenças que foram elaborados durante toda a Idade Média, sendo um dos mais famosos o de Pedro Lombardo, que servirá de base para muitas discussões. O segundo gênero literário são as sumas, que a respeito das quais eu expliquei. Então, a partir do momento que você tem esses dois gêneros caracterizados, livros de sentença e sumas, é aí que você fala de escolástica. Mas isso não quer dizer que haja uma diferença substantiva, né, de conteúdo filosófico entre o período patrístico, principalmente Agostinho, e o período escolástico, principalmente quando se trata de São Boaventura, que é, sem dúvida, uma segunda edição de Santo Agostinho. Né? Nesse período chamado patrístico, sem esquecer que não é uma diferença filosófica, mas filológica, existe uma grande diferença entre a chamada patrística grega e a patrística latina. E essa diferença se expressa justamente na discussão das relações entre o cristianismo e a filosofia. Os padres gregos preferiam enfatizar uma continuidade do mundo grego para o mundo cristão, no sentido que dirá mais tarde Clemente de Alexandria, que a filosofia é o pedagogo que leva a alma até Jesus Cristo, enquanto a patrística latina, sobretudo com Tertuliano, Arnóbio, Minúcio Félix e outros, tomará uma direção francamente antagônica à filosofia, que chega a ser considerada por Minúcio Félix a mãe de todas as heresias. Isso dentro do próprio, é uma discussão interna dos padres. Isso é só para vocês terem ideia de como esta crença de que existia um pensamento cristão monolítico até a Renascença isso é cultura de almanaque, isso é uma bobagem sem mais tamanho. Houve mais discussão lá dentro e essas discussões eram muito mais, havia muito mais antagonismos lá dentro do que entre os enciclopedistas, por exemplo. Os enciclopedistas todos do século XVIII estavam muito mais em acordo sobre pontos fundamentais do que os padres da igreja. Uma questão como essa, por exemplo, né? Qual é a posição que tomamos com relação à academia, a Platão e Aristóteles? Você tem posições opostas de 180 graus, né? Que vão sendo elaboradas até que se chega mais ou menos com Clemente e Orígenes a uma espécie de síntese. Mas o mais curioso dentro da patrística latina é que, com aquela sua preocupação extrema de evitar a contaminação da heresia, ela mesma acaba produzindo heresias. Quer dizer que o horror aos heréticos não garante, não preserva você de ser um deles. Né? Então, a proteção do Espírito Santo aí não vem necessariamente para aqueles que são mais zelosos na ortodoxia. Você vê que Tertuliano e Minúcio Félix estavam perfeitamente de acordo em que todas as heresias nascem da filosofia e que nada do que a filosofia diga tem a mais mínima importância, e o que importava era a tradição. O que se entende por tradição aí? É fácil você perceber que no século II, quando esses acontecimentos se passaram, a palavra tradição deve ter um sentido bem diferente do que terá 18 séculos mais tarde, né? Então, hoje, a tradição nos evoca, sobretudo, uma coisa antiga e de origens imemoriais. Mas não é isso, evidentemente, o que eles tinham em vista. O que eles tinham em vista é a transmissão direta do testemunho oral. Então,
você não pode esquecer que os 4 evangelhos que a igreja, vamos dizer, aceitou como versões definitivas, porque eram coerentes entre si, eles não contêm tudo a respeito do ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma parcela imensa que foi transmitida por ensinamento oral a partir dos primeiros testemunhos. Então, a confiabilidade desses testemunhos é, vamos dizer, a base da tradição. Como eu expliquei da outra vez, o cristianismo não é uma doutrina, o cristianismo aparece como um fato, não é isso? E um fato não se expõe, um fato se narra, tá certo? E a doutrina será obtida, então, a partir de uma elaboração racional dessa experiência vivida, espremendo-a dialeticamente para que ela nos diga o que significa, tá certo? E nesse esforço, evidentemente, a margem de erro é muito grande. Então, é claro que mais importante do que obter o sentido doutrinal é preservar o próprio testemunho dos fatos, porque eles são a própria base da discussão. Então, também era bastante claro a esses primeiros padres que muitas pessoas puderam se beneficiar do acontecimento cristão sem ter uma clara compreensão da doutrina. Então, a clara compreensão da doutrina era desejável, mas não era tão urgente assim. Até a exposição da doutrina, ela se tornava mais importante à medida que apareciam objeções, que apareciam adversários, que apareciam dentro da própria área cristã, apareciam as heresias. Não se esqueça que heresia não é qualquer doutrina anticristã, mas para ser uma heresia é necessário que seja uma doutrina cristã, quer dizer, uma doutrina que surge de dentro do cristianismo, né? Se você falar o budismo, por exemplo, o budismo não é uma heresia, o budismo é simplesmente outra coisa, né? É outra religião. Uma heresia é uma doutrina que se apresenta como sendo exposição dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e que, no entanto, não o é, ou não o é pelo menos inteiramente, ou não é exatamente, tá certo? Então, surge por um lado os antagonismos e por outro lado as heresias, e isto é que vai tornando necessário a exposição, a elaboração e a exposição doutrinal. Ou seja, a doutrina tinha mais uma finalidade polêmica, tá certo? Polêmica e de ensino do que propriamente uma finalidade religiosa. Se puderam chegar até o século II sem doutrina, talvez desse para ficar mais ou menos assim durante algum tempo. Quer dizer, bastando narrar os acontecimentos, narrar a boa notícia, quer dizer, evangelho quer dizer exatamente isso, de tal modo que os benefícios espirituais da coisa se alastrassem, né, por outras pessoas, mesmo não tendo uma clara compreensão doutrinal do que se passava, porque na verdade ninguém tinha, né, nesta época, né? Então, hoje, os historiadores expõem esta polêmica como uma polêmica doutrinal. E eu não vejo assim de maneira alguma, porque aqueles que se opunham, vamos dizer, à filosofia não estavam se opondo a uma doutrina, mas estavam se opondo a um tipo de discussão, estavam se opondo a uma discussão. No fundo, o que eles estavam dizendo é o seguinte: não é a discussão que interessa, o que interessa é a transmissão da experiência vivida, a transmissão do fato. É o testemunho interessa muito mais do que a discussão. O testemunho salva, o testemunho cura, e a discussão, no mínimo é ambígua, porque ela pode levar para um lado como pode levar para o outro. Tá certo? Então, se você achar que existia uma doutrina que era pró-filosófica, outra doutrina que era antifilosófica, você não vai entender coisa nenhuma, né? Os que são antagônicos à filosofia, como Tertuliano, Minúcio Félix, Lactância e tal, eles não têm uma doutrina para opor à filosofia. Eles são contra a própria discussão filosófica. Está entendendo? Uhum. Quando o senhor fala doutrina, nesse momento está separando teologia de filosofia ou está englobando
Não, nessa época nem se pensava nisso. Essa distinção será feita muito mais tarde. Quer dizer, seria assim, vamos dizer, a exposição racional e sistemática do que seria o conteúdo e quais seriam as sentenças, tá certo, do Evangelho. O Evangelho tem uma parte narrativa, e tem, evidentemente, vamos dizer, ele contém de maneira ora explícita, ora implícita, um conjunto de afirmações sobre a realidade, sobre o universo, sobre a constituição do cosmos, sobre o sentido da vida humana, etc, etc. Como só uma parte pequena dessas sentenças está explícita, então é preciso exprimir o resto para explicitá-las. E aí que se obtém a doutrina. Quer dizer, a doutrina já vem da análise, comentário e exposição dos evangelhos, né? A doutrina não está propriamente neles. Está neles de maneira sintética. Tá certo? Às vezes sob forma de figuras de linguagem, de metáforas, de hipérboles, não é isso? De símiles, comparações, analogias, etc, etc. É um discurso poético, realmente, é um discurso narrativo, portanto, poético. Né? Então, para espremer isso aí, dizer o que, esta narrativa transformada em doutrina diz o quê? Isso não é fácil, você não obtém isso do dia para a noite. Né? Se você imagina, se a simples interpretação de qualquer obra poética moderna pode dar, né, quando você vê, por exemplo, que as obras de Shakespeare, desde a interpretação psicanalítica até a interpretação marxista, a interpretação estruturalista, etc, etc, as peças de Shakespeare não são obras reveladas, né? E não tem, evidentemente, a riqueza de sentido do Evangelho. Então, se uma simples obra literária pode dar tanto pano para a manga, né, no concernente à sua interpretação, você imagina a interpretação dos Evangelhos. Podia dar e deu mesmo, tá certo? Então, o que esses apologistas latinos condenavam não era uma doutrina, esta ou aquela doutrina, mas era a própria discussão. A ênfase era colocada na tradição, que quer dizer exatamente a transmissão do testemunho. Tá certo? E, vendo a coisa com essa distância de 18 séculos, nós podemos tanto projetar sobre eles as nossas próprias categorias de pensamento, vendo como um confronto de doutrinas, o que era, na verdade, um confronto entre a experiência viva, ou seja, a tradição, e a discussão doutrinal, ou podemos, por outro lado, nos aproveitar justamente desta distância e, vendo a coisa com olhos de quem não é partidário de uma coisa nem da outra, perceber a cota de razão que qualquer um, que os dois lados tinham, no caso, porque que era necessário obter uma doutrina, mas cada vez mais se tornava necessário em função dos ataques, das críticas e das heresias. Então não tinha escapatória, você tinha que, se você tirar uma conclusão completamente estapafúrdia, tá certo, dos evangelhos, e começava a ensinar aquilo como se fosse doutrina da igreja, a igreja tem que dizer, pô, essa é a minha doutrina ou essa não é, tá certo? Por outro lado, os que se opunham a essa discussão também tinham razão, porque a perspectiva deles não era, vamos dizer, a de ter razão no campo da discussão, mas justamente a perspectiva de evitar a discussão para evitar a perturbação das almas. Então, eles achavam que as pessoas deveriam, vamos dizer, se preocupar mais em receber o testemunho do que em discutir. As duas coisas são verdadeiras, não é isso? Então, não se trata também, porque no Brasil existe essa maldita mania o que os caras acham que é equilíbrio, imparcialidade aqui significa você estar exatamente no meio, não é isso? Imparcialidade é a tucanidade, é um vício brasileiro maldito, né? Se você toma partido de qualquer coisa, você já está errado, né? Qualquer conclusão que você tome a favor ou contra de qualquer coisa já é considerada uma parcialidade e um preconceito, embora você tenha tirado a conclusão precisamente do exame das coisas. Depois de você examinar os dois lados, você concluiu, esse aqui tem razão, isso no Brasil é proibido. Então não se trata
propriamente de um termo médio, mas de uma tensão insolúvel. Você vê que no fundo, este problema, vamos dizer, da exposição racional ou, vamos dizer, da absorção da experiência tradicional, esse problema ainda existe até hoje. Eu acho que ele é um conflito estrutural à condição humana. O ser humano é todo feito de polaridades, né, que é puxado para um lado, puxado para o outro, e entre essas polaridades ele tem que achar uma combinação que faça sentido dentro das suas circunstâncias, dentro da sua situação, não é isso? Então, quer dizer que nenhum dos lados podia vencer essa discussão. Não podendo vencer, então aparecem ali Clemente e Orígenes, já Clemente ainda no século II, na passagem do século II para o III, e Orígenes já no século III, esboçando, vamos dizer, uma tentativa de síntese, mas uma síntese também problemática, que na verdade mais expressa essa tensão do que a resolve. Estão compreendendo? Muito bem, estou me prevalecendo aqui de uma cronologia do livro do Michele Federico Sciacca, justamente para garantir que nós não vamos pular, né, os autores como eu pulei, né, escandalosamente vários nas últimas aulas. Depois de Clemente e Orígenes, onde é que o terreno estava pronto, aí para surgir realmente uma grande filosofia capaz de integrar essas várias exigências em si, e é justamente o que aparece com Santo Agostinho. Santo Agostinho é ao mesmo tempo o herdeiro e representante da tradição, tá certo? E é o formulador doutrinal absolutamente fantástico, e é um terrível polemista perante tanto os críticos, os adversários do cristianismo, quanto perante os heréticos, tá certo? Então, tudo isso que aparece fragmentado nos seus antecessores, nele está junto, não é isso? Eu não me lembro se nós detalhamos algo da filosofia de Santo Agostinho aqui, eu creio que sim, né? Eu creio que sim. Não custa lembrar o ponto essencial, que é justamente a ênfase que ele coloca na questão da consciência individual, que é uma questão, vamos dizer, que também vai se arrastar até hoje. Nós mencionamos na aula passada, depois discutimos, não neste curso, mas no seminário de filosofia, essa questão, a importância da questão da individualidade para a formulação das teorias sobre o totalitarismo. Lembra disso? Aquela discussão toda do Heidegger, Hannah Arendt, etc, etc. Então vocês veem que essa questão ainda está presente. Na verdade, se você pegar esse período da filosofia cristã, tudo o que se discutiu depois já está lá, frequentemente formulado de maneira melhor e mais inteligível, né? E cada vez mais, eu me inclino a ver no período de filosofia moderna, a partir do Maquiavel e Hobbes, uma queda, um declínio, uma queda de nível absolutamente fantástico, não é isso? Ou, como diria Schelling, uma regressão a um nível pueril, da qual naturalmente o próprio Schelling se excluía, não sem uma certa razão, pois ele justamente a tentativa de recuperar um nível de discussão próprio dos escolásticos, né? Mas, com Santo Agostinho, que já está ali na passagem do século IV para século V, aparece não só antecipadamente a teoria do cogito cartesiano, mas aparece colocada de uma maneira muito mais consistente e muito menos mecânica.
tá certo? Porque o que vai caracterizar o método cartesiano é justamente a sua linearidade lógica, né? Eu não vejo tensão dialética dentro do pensamento de Descartes. E nesse sentido é que eu acho que ele é um pouco pueril. Porque é muito fácil você se isolar das condições existenciais e das contradições da existência e você fazer um raciocínio lógico, né, partindo de certas premissas, tá certo? Mediante um procedimento puramente meio analítico, meio descritivo, como ele faz, tá certo? E, ao passo que Santo Agostinho, quando estuda essa mesma questão do eu, ele leva junto com ele todo o conjunto das contradições existenciais humanas e está consciente delas em cada momento. Então, quando ele descobre, por exemplo, o que mais tarde o próprio Descartes vai descobrir, que é a presença da consciência individual a si mesma, isto é, eu sei que eu existo, ele não coloca esta consciência de uma maneira unívoca e linear e abstrata, como Descartes, que fará do cogito ergo sum, penso logo existo, o fundamento axiomático de toda a ciência. Mas, ao contrário, Santo Agostinho percebe que esta presença do ego a si mesmo é problemática. Ele percebe primeiro que não é uma consciência perfeita. Ele percebe que, quer dizer, que será mais tarde uma crítica feita ao próprio cartesianismo. Depois de Descartes houve séculos de discussão contra esse primado do ego. Essa discussão se estendeu até o século XX, tá certo? Mas, na verdade, não se enunciou durante toda essa polêmica um só argumento que já não estivesse em Santo Agostinho. Um só argumento, pelo menos válido, que não estivesse em Santo Agostinho. Também se enunciou muita bobagem. Mas Santo Agostinho percebe que o ego, de fato, está presente assim mesmo, mas não está perfeitamente presente. Porque ele diz o seguinte: eu sei que eu sou, eu sei que eu existo, mas em primeiro lugar eu não sei por que eu existo. Ora, as razões, o fundamento da minha existência tem que estar em mim, porque se eu estivesse separado desse fundamento, eu não poderia existir mais. Então, existe algo em mim mesmo, que é eu mesmo e que eu desconheço por completo. Entendeu? Então, esta presença ao ego, do ego a si mesmo, é uma presença e é uma ausência ao mesmo tempo. É uma claridade e é uma obscuridade. E não é que simplesmente aquele círculo de luminosidade absoluta, tá certo? Que Descartes, por mera abstração, afirma como o fundamento de todos os conhecimentos. A presença do ego a si mesmo não pode ser o fundamento de todos os conhecimentos. Por quê? Porque o próprio ego não tem o seu fundamento em si mesmo. O próprio ego não é causa sui, não foi ele que se instaurou, que se criou, que se pôs aqui, tá certo? Então, este ego, esta consciência humana, tem um caráter intrinsecamente problemático, tá certo? É deste caráter problemático que Santo Agostinho extrairá a sua doutrina do tempo, tá certo? Como forma existencial que é própria da alma, tá certo? Em contraste com a eternidade, que é própria de Deus e que Boécio definia como a posse plena e simultânea de todos os seus momentos. Santo Agostinho percebe que a alma não se possui inteiramente, tá certo? A cada momento, mas somente se possui por partes, por capítulos ou por secções, havendo, portanto, uma espécie de uma distensão, um desdobramento. E esse desdobramento é justamente o que será para ele o tempo. Tá certo? Então, o tempo é a forma existencial própria da alma, enquanto a eternidade é a forma própria de Deus. Mais ainda, ele tirará daí outras conclusões, sobretudo concernentes à filosofia da história. Ele é o primeiro filósofo que se preocupará, vamos dizer, com o problema do sentido da existência histórica humana, tomada como
um conjunto. Tá certo? No entanto, ele, colocando para si mesmo esta questão, ele não a resolve no sentido de uma síntese hegeliana que dá uma explicação de antemão de todo o movimento da história. Tá certo? Santo Agostinho não tem a menor pretensão de fazer isso, porque ele sabe que o sentido de um ente é aquilo que, por definição, está colocado para além deste ente, pelo menos tomado na sua condição existencial imediata. Por exemplo, vamos dizer, se o sujeito escreve um livro, qual é o sentido deste livro? Onde está o sentido deste livro? O sentido deste livro só se perfaz quando alguém lê o livro, cara. Mesmo que seja o seu próprio autor, ou a mãe dele, tá certo? Isso quer dizer que o sentido não está propriamente no livro. O livro é uma matriz que permite o surgimento, onde é a revelação do sentido, quando o livro é lido, tá certo? Não tem nenhum jeito de você embutir no livro o sentido dele, assim como não tem nenhum jeito de você embutir numa partitura musical o som dela. Você compra a partitura, né? E a partitura se toca a si mesma. Isso aí não é possível, não é isso? Então, o sentido da vida e o sentido da história tem que estar colocado, segundo Agostinho, para além dessa própria história, tá certo? E é situado justamente no plano das finalidades últimas ou do juízo final, não é isso? Ainda nesse sentido, ele fará uma observação absolutamente central, que depois será esquecida ou ignorada por todas as filosofias da história, de tipo Hegel, Comte, Marx, etc., etc., que é que o sentido da história é um sentido pessoal. Isto é, nenhum ser humano vive para assistir a história inteira. A todo momento os seres humanos estão saindo do campo histórico para penetrar no campo da eternidade. Isso quer dizer que se a história tivesse um sentido de conjunto, não é isso? Que só pode se realizar no tempo, então isso quer dizer que a história só tem sentido para quem veio depois. E é exatamente o problema principal de Hegel. Quer dizer, Hegel é o primeirão, e aliás o último, né, a perceber o sentido global da história. Todos que vieram antes não sabiam o que estavam fazendo ali. Hegel é que veio e explicou, né? É fácil você perceber que tão logo você enuncia isso aqui, você vê que a tese já é impossível em si mesma, né? Quer dizer, houve um sentido da história que permaneceu ignorado para todos e que apareceu miraculosamente para Hegel, para Augusto Comte, para Karl Marx, né? Quando o sujeito começa a enunciar isso, ele deve dizer, pode parar. Isto é absolutamente autocontraditório. Não é isso? Porque isso significa que para todos aqueles que vieram antes e que não perceberam isso, a história não teve sentido nenhum. E a história foi reservada, então, o sentido da história foi reservado, então, miraculosamente para você. Mas acontece que você não saiu da história, você ainda está dentro dela, o tempo ainda está continuando, então vai vir um outro, tá certo? Que vai pegar você e, para ele, você será só mais um dos que não sabia o sentido da história, porque agora quem sabe é ele. E assim por diante. Tudo isso é uma besteira fora do comum, tá certo? E é uma falta de habilidade filosófica, né? Só uma tremenda falta de habilidade é que permite esse tipo de aborto filosófico, tá certo? Note bem que o filósofo que comete esses equívocos, ele os comete porque, na hora de raciocinar sobre a história, ele faz abstração das suas próprias condições existenciais. Ele não está elaborando uma filosofia da história que sirva para ele mesmo enquanto ser vivente e personagem da história. Ele está se colocando fora da história, como se fosse um deus, ou um observador, ou um espectador de cinema, tá certo? Que vê todo o filme se desenrolar e chega à conclusão, então é isto. Ora, esta posição que o Hegel, por exemplo, adota, o Augusto Comte, o Karl Marx, essa posição é fictícia. Ela não existe, porque o sujeito é realmente apenas mais um, né, que está ali e que não pode apreender o sentido global da história pelo simples fato de que a história ainda não terminou, né, e de que ele a está vivendo. Ora, esta contradição, vamos dizer, entre a visão do todo e a posição existencial do filósofo como apenas mais um personagem,
Em Santo Agostinho, isso está não apenas colocado, como resolvido. Isso quer dizer que o homem no século IV tinha entendido melhor a dinâmica da história humana do que todos que vieram depois, inclusive depois da constituição da moderna ciência histórica. Ele entende que há uma contradição entre a ideia de um sentido global realizado no tempo e o fato de que os seres humanos vão entrando e saindo da história, vão morrendo. E ele percebe que se existe um sentido da história, tem que estar justamente no encaixe e na contradição, na tensão entre esses dois elementos. Isso quer dizer que o sentido da história, ele se perfaz em cada vida humana no juízo final. Em cada uma delas. E não apenas para um conjunto abstrato chamado humanidade, do qual o filósofo, tipo Augusto Comte ou Hegel, seria o porta-voz. Ou seja, não há um sentido da história para a humanidade, entre aspas. Tá certo? Só há para o indivíduo. E o indivíduo perfaz esse sentido da história justamente ao morrer. Quando ele morre e ele é julgado pelos seus atos, a história humana inteira foi julgada ali. Está entendendo? Então, existem bilhões